el oeste de México. É março de 2025 e eu estou na Cidade do México. Nos jornais locais, o assunto não é outro. Um sítio isolado no estado de Jalisco revela uma cena de horror em imagens que correm todo o país. Amontoados de roupas, sapatos, mochilas, algumas cartas, fotos 3x4 e o mais macabro, ossadas humanas carbonizadas. Tudo isso encontrado em um lote retangular com poucas construções e cercado por muros. Un hallazgo cruento e inédito en pleno corazón de Jalisco, en el oeste de México. Las autoridades del país investigan un terreno en una región agrícola que era utilizado por el crimen organizado para presuntamente reclutar a jóvenes y en el que encontraron cientos de prendas de vestir acumuladas, restos óseos e indicios de calcinamiento. Pero los indicios recopilados... No centro de todas as atenções, um dos grupos de narcotraficantes mais temidos do México, o Cartel Jalisco Nueva Generación, ou simplesmente Cartel Jalisco Nova Geração, que são acusados de usar o sítio como campo de treinamento e de extermínio, como definem grupos da sociedade civil que se dedicam a buscar desaparecidos no México. Ayer le conté aquí de este horror, verdadero horror, un crematorio y campo de entrenamiento del crimen organizado encontrado en Jalisco. Mas esse caso vai além dessa cena de horror. Ele revela como o narcotráfico atua para aliciar jovens em áreas vulneráveis do México. Um padrão que, aliás, se repete em grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo. Las autoridades mexicanas investigan cuán profundo ha incursionado el crimen organizado en el reclutamiento de personas que terminan en trabajo forzoso, luego de que colectivos y organizaciones de derechos humanos informaron el hallazgo de un predio en Techuitlán, en Jalisco, en el occidente del país, que afirman operaba como centro de reclutamiento de mano de obra esclava, entre otras cosas. Com promessas de trabalho, sustento para as famílias e uma vida melhor, muitos jovens mexicanos acabam atraídos por falsas oportunidades de emprego. Alguns acabam alistados como sicários, os assassinos de aluguel. Outros, como olheiros ou ainda extorsionadores. No mais grave dos casos, os jovens simplesmente desaparecem, engolidos por um sistema de violência que não dá explicações, deixando um vazio profundo no coração das famílias, sobretudo nos corações das mães que seguem esperando por notícias dos seus filhos. El rancho Izaguirre ha mostrado toda la crueldad que esconden los grupos narcos en México. Chavales reclutados con engaños, castigos salvajes e innumerables ejecuciones y cremaciones de aquellos que el mando consideraba poco fiables. A certeza que o caso revelado no sítio Izaguirre em Jalisco é sintoma de um problema mais profundo. É sobre a penetração dos cartéis em territórios vulneráveis e a fragilidade do Estado mexicano em contê-los. Hoje, essa tarefa de recuperar a presença do Estado em áreas sob influência dos cartéis está nas mãos da nova presidenta do México, a doutora Claudia Sheinbaum. Nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno de atender el problema de la desaparición y la estamos atendiendo y la vamos a seguir atendiendo. Vamos a dar toda la información, probablemente en el día del cierre del gabinete de marzo, del número de personas desaparecidas de acuerdo a los datos que hay, a la información que hay de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuál es la fuente de esa información, en dónde, en qué lugares hay personas desaparecidas. Eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Y la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Búsqueda, atender a los colectivos, a las familiares de personas desaparecidas. Ese es un tema que não pode trasladar-se com outros. Até o momento, a investigação por parte do governo é que o sítio Izaguirre era um centro de recrutamento e treinamento do cartel Jalisco Nueva Generación desde 2021. As investigações continuam, ao mesmo tempo que familiares de desaparecidos e grupos de direitos humanos continuam pressionando o governo por respostas e por responsabilização. E ao mesmo tempo, la apertura que va a haber el día de hoy para conocer el lugar, que también es importante a los medios alternativos y medios de comunicación, para que se pueda conocer el lugar y a partir de ahí una investigación profunda. El tema de la desaparición lo vamos a, en su justo término, la atención a las víctimas, el fortalecimiento de las leyes, que se clarifique, que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular, sin esconder nada. ¡Pelotón! Ser una dama de hierro.
La dama de hierro mexicana. Es una mujer de hierro. Qué cabeza fría, ¿no? Sí. Dama? Olá, eu sou o jornalista Matheus Cerqueira e você está ouvindo o podcast Claudia Sheinbaum, a Dama de Ferro Mexicana, uma produção em 4 episódios que explora os principais desafios enfrentados pela nova mandatária do México, das tensas relações com os Estados Unidos de Donald Trump, a continuidade do projeto político conhecido como Quarta Transformação, passando pelo embate acalorado da reforma judicial, para, por fim, chegar a um dos problemas mais complexos do país, o narcotráfico. E você está escutando o nosso último episódio, O Estado e os Cartéis, no qual exploramos como o governo da presidenta Sheinbaum tem lidado com esse desafio de 5 décadas em seu primeiro ano à frente da presidência. Falamos das pressões sociais e internacionais que recaem sobre seu governo e da difícil missão de exercer autoridade em territórios marcados pela atuação paralela dos cartéis. Mas para entender o contexto de expansão da atuação dos cartéis mexicanos, precisamos voltar um pouco no tempo, especificamente a partir dos anos 80. Foi nessa década que os Estados Unidos intensificaram a chamada Guerra contra as Drogas, um esforço liderado por Washington que pretendia erradicar o tráfico a partir de ações militares repressivas e por meio da pressão a governos latino-americanos, inclusive o mexicano. Só que o efeito foi o contrário do esperado. Com mais repressão, os cartéis se tornaram mais violentos, mais sofisticados e mais infiltrados no poder público. En 1977 se lanzó la Operación Cóndor en Sinaloa con el fin de mitigar el narcotráfico naciente en ese estado. A principios de 1980, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, vio nacer a la segunda organización criminal en el país denominado el Cártel de Guadalajara. No caso do México, um dos primeiros grandes cartéis foi o de Guadalajara. Era uma organização criminosa que contava com a proteção de autoridades, a exemplo de policiais, políticos e até mesmo militares, e funcionava como uma espécie de federação, ou seja, vários chefes locais com autonomia em suas regiões. Mas tudo mudou em 1985, quando o importante agente da Administração de Repressão às Drogas, o DEA dos Estados Unidos, Enrique Camarena, foi assassinado. A partir dali, Washington passou a pressionar o governo mexicano a agir com mais firmeza, e o cartel de Guadalajara foi desfeito. Só que isso não significou o fim do problema, muito pelo contrário. El 7 de febrero de 1985, Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA, fue secuestrado en plena luz del día en Guadalajara. Lo torturaron durante horas, lo asesinaron brutalmente y abandonaron su cuerpo semanas después. Este crimen atribuido al poderoso cártel de Guadalajara y a figuras del gobierno mexicano provocó una cacería internacional de narcotraficantes y redefinió la guerra contra las drogas. Com a fragmentação do cartel de Guadalajara, surgiram outros grupos poderosos, o cartel de Sinaloa, o cartel do Golfo, os Zetas e, mais recentemente, o cartel Jalisco Nueva Generación, o mais temido da atualidade. Organizações que não apenas traficam drogas, mas que agora controlam territórios, extorquem comerciantes, influenciam eleições locais, desafiam diretamente o poder do Estado e também lucram com o tráfico de pessoas e com a imigração indocumentada rumo aos Estados Unidos da América. Asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos, fabricación de delitos, desapariciones y más violencia son resultado de la denominada Guerra contra las Drogas que oficializó el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, la guerra inició 30 años antes y sus consecuencias siguen vigentes. Soy Ilse Aguilar y esto es el día que Calderón le declaró la guerra al narco. Como es subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual, que atenta contra la paz, contra nuestra seguridad y contra nuestras instituciones. Diante desse cenário, os presidentes mexicanos adotaram diferentes estratégias para tentar conter os cartéis, mas foi com o neoliberal Felipe Calderón, no início dos anos 2006, que ocorreu a militarização de fato no combate ao narcotráfico. Ou seja, Calderón transforma a guerra aos narcos em um projeto de Estado, abrindo o caminho para a militarização da segurança pública que se mantém até hoje. Com isso, as forças de segurança pública, já corrompidas e pouco efetivas,
perdem seu papel de resguardar os cidadãos mexicanos para o Exército e Marinha mexicana. Mas o efeito mais devastador desta guerra às drogas foi que no final do mandato de Calderón, em 2012, mais de 120 mil mexicanos e mexicanas haviam perdido a vida de forma violenta, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística y Geografía, o IBGE mexicano. 14 años después, Felipe Calderón Hinojosa quiso que su gobierno fuera recordado como el sexenio de la seguridad. Apostó a la persecución del crimen organizado, multiplicó el gasto en policías federales, envió al ejército a las calles, echó a andar una estrategia para hacer convincentes sus acciones. La guerra contra el narcotráfico. Sucessores de Calderón, como Henrique Peña Neto e López Obrador, também apostaram no fortalecimento das Forças Armadas no combate ao narcotráfico. Mas o avanço dos cartéis não foi detido. E agora, a responsabilidade é da presidenta Claudia Sheinbaum, a primeira mulher a comandar o México e que carrega a expectativa de conter uma crise que há mais de 5 décadas destrói vidas e desafia governos. La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos. Desde que assumiu a presidência em outubro de 2024, Claudia Sheinbaum tem adotado um discurso mais firme no combate ao narcotráfico. Alguns analistas veem aí um certo distanciamento da política de abraços no balaços, ou abraços no tiros, do ex-presidente López Obrador. Essa proposta tem como objetivo investir em programas sociais e de desenvolvimento para reduzir a violência a partir das causas, ou seja, garantir maior acesso à educação, cultura, saúde e outros direitos básicos à juventude mexicana. A ideia é simples, oferecer oportunidades para os jovens antes que eles sejam cooptados pelo narcotráfico. Lo fundamental es atender las causas y eso no va a variar, porque consideramos que el ser humano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales, ya sea por necesidad, por pobreza o por pensar que la felicidad se obtiene con lo material. Apesar da intenção de reduzir a violência pelas causas sociais, a política de abraços no balaços de Obrador não trouxe resultados concretos na segurança pública. Como exemplo, ao terminar o seu mandato em 2024, o México registrou mais de 180 mil homicídios dolosos, 37% a mais que no mandato de seu antecessor, Henrique Peña Neto, segundo a Secretaria de Segurança do México. O discurso pacificador agradou parte da população já cansada da guerra às drogas. Mas na prática, o México seguiu como um dos países mais violentos da América do Norte, como pontuou em entrevista ao podcast o jornalista mexicano Filiberto Cruz Monroy. López Obrador hizo muy poco. Y en ese sentido, creo que Claudia Sheinbaum ha avanzado muchísimo. La cantidad de detenciones que ha logrado su gobierno es impresionante en relación con las anteriores, ¿no? Han hecho un trabajo de inteligencia mucho más fino para detener pues, a los cabecillas de los distintos cárteles. A expectativa era que a presidenta Claudia Sheinbaum mantivesse integralmente a política de seu antecessor. E, em parte, manteve. Continua investindo em programas sociais como forma de distanciar os jovens da criminalidade e, no campo da segurança pública, manteve a militarização com a Guarda Nacional sob controle do Exército. No entanto, a nova presidenta também tem apostado em outro caminho. No caso, o fortalecimento das polícias civis, da inteligência e do uso da tecnologia. Essa estratégia marca uma diferença clara em relação ao governo passado, que foi mais centrado em ações militares de alto impacto. É o que pontua a analista de risco para o México, Marina Pera, da Control Risks. A estratégia do AMLO era muito baseada em militarização e prender grandes líderes. Porque é fácil, né? Demonstrar um resultado assim, prendemos este líder, então nós estamos fazendo alguma coisa. Era muito assim, de alto perfil. A Sheinbaum, ela tem esses dois eixos, mas ela também está indo além. Então, ela está fortalecendo mecanismos de inteligência e de cooperação que foram completamente desmantelados no governo do AMLO e está indo além também, tentando desmantelar essas operações em outros aspectos. Então, como eu estava falando, vem dos portos, as estradas,
e entendendo como operam esses grupos do crime organizado. Com foco na inteligência, na desarticulação de organizações criminosas e na captura de grandes lideranças dos narcos, seu governo já realizou milhares de detenções e apreensões significativas de drogas. Boa parte dessas ações foi resultado de operações coordenadas com base em inteligência e não apenas em repressão militar direta. Para se ter uma ideia, nos primeiros 100 dias à frente do Executivo, a presidenta Sheinbaum realizou mais de 7.000 detenções por crimes de alto impacto, incluindo de grandes lideranças dos cartéis. Apreendeu mais de 66 toneladas de drogas e desmantelou mais de 115 laboratórios de metanfetamina, conforme apontou a Secretaria de Segurança Pública do México. Em comparação, durante o mesmo período do governo anterior, os números foram inferiores. Segundo dados da organização México Evalúa, durante os primeiros 100 dias do governo de López Obrador, foram realizados apenas 29 operativos contra o crime organizado, que resultaram em 31 detenções, 26 apreensões de arma e na apreensão de 33 quilos de drogas. Está sendo uma estratégia muito mais proativa do que foi a do AMLO. Não sei se você lembra, mas ele tinha esse slogan, que era abraços e não balas. Não balaços, exato. Então, ele fez disso todo o slogan da estratégia de segurança dele, que no fim era falar, vamos lutar contra as causas do crime organizado e não bater tanto de frente com os cartéis, e não ser tão combativo, incisivo, não lançar uma guerra contra as drogas, né? A Sheinbaum mudou um pouco essa estratégia, está mais proativo, tem mais apreensão de droga, tem mais inteligência, né, coleta de informação para tentar desmantelar algumas operações, tem mais escrutínio em portos, tem mais apreensão de combustível roubado, contrabando de combustível, então está muito mais proativa. Essa mudança no enfoque da segurança pública mexicana também é vista pelo professor de Relações Internacionais da USP e especialista em América Latina, Rafael Duarte, que acrescenta que a presidenta Sheinbaum se prepara para uma transição importante nessa agenda. Eu acho que a Cláudia, que ela vai fazer uma espécie de agenda pública de transição. Quer dizer, se distanciar da agenda de abraços e não balaços para uma reforma das agências de segurança pública, não? Especialmente a polícia. Porque, assim, no caso do México, não? Como falávamos ontem, um dos problemas fundamentais é a penetração dos grupos criminais nas agências de segurança pública, especialmente na polícia. O argumento do professor Rafael Duarte pode ser corroborado por uma pesquisa nacional sobre percepção de segurança pública, realizada pelo IBGE mexicano em 2022. A pesquisa apontou que 66% dos mexicanos tinham a percepção que a polícia era corrupta. Nesse sentido, a presidenta Sheinbaum tem um duplo desafio. Primeiro, recuperar a credibilidade e o poder das forças de segurança pública, especialmente das polícias, no enfrentamento ao narcotráfico. E segundo, redirecionar o papel das Forças Armadas para funções ligadas à defesa do território e à soberania nacional, sem se afastar abruptamente do legado de abraços no balaços, política do ex-presidente López Obrador. Agora, a questão é que vai ser muito difícil para Cláudia e para qualquer governante latino-americano trazer de volta a Forças Armadas para suas funções, digamos assim, mais naturais, que não são as de segurança pública. Eles estão preparados para isso, para a segurança pública. Vai ser muito, muito difícil. Então, se ela faz isso em relação às Forças Armadas mexicanas, vai ser uma fonte de tensão muito forte. O desafio de reduzir o papel das Forças Armadas na segurança pública mexicana é grande, e ficou ainda mais complexo com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O republicano tem pressionado o governo mexicano a intensificar o combate ao narcotráfico e à imigração ilegal, muitas vezes usando ameaças de tarifas comerciais como instrumentos de pressão. Isso pesa bastante, já que cerca de 80% do comércio exterior mexicano é com os Estados Unidos da América. Diante disso, a presidenta mexicana precisa ter todas as suas cartas na mesa para lidar com Washington. A relação com Trump exige firmeza, especialmente quando o assunto é o narcotráfico e o controle da fronteira, como pontua Marina Pera. As circunstâncias e as mudanças na relação México e Estados Unidos nesse segundo governo Trump
acabaram forçando ou pressionando a Sheinbaum a adotar medidas de segurança mais fortes para conter o tráfico de fentanil e para aumentar a segurança nas fronteiras e impedir ou diminuir o fluxo de imigrantes indocumentados, né? Então, eu acho que a circunstância fez ela adotar medidas mais firmes e essas têm sido as principais concessões nas negociações entre México e Estados Unidos, né, as negociações comerciais. Além de se empenhar em medidas mais fortes, a analista da Control Risks observa que com Trump de volta ao poder, Sheinbaum precisou recalibrar sua política externa e de segurança pública. O tom conciliador dos primeiros meses deu lugar a uma postura mais pragmática, em certos pontos mais alinhada às exigências de Washington. Então, foi o Trump que botou pressão e fez ela recalcular a rota e adotar medidas mais fortes de segurança para demonstrar esses resultados e chegar mais preparada nas negociações comerciais e falar, nós diminuímos o tráfico de pessoas, diminuímos imigração ilegal, irregular, diminuímos o tráfico de fentanil, o tráfico de drogas, então a gente não quer essas tarifas, a gente quer respeitar o TEMEC. O fato é que a presidenta Sheinbaum teve uma resposta consideravelmente rápida aos pedidos de Washington no que concerne ao combate ao fentanil e à imigração de pessoas indocumentadas na fronteira entre os dois países, isso com poucos meses de governo. No entanto, recai sobre ela a crítica quanto à ausência de um plano robusto de política migratória em seu plano de governo, além de uma herança negativa de Obrador, que foi o desmantelamento do Instituto Nacional de Imigração. Nesse sentido, a falta de estrutura e de estratégia própria faz com que o México continue reagindo a pressões dos Estados Unidos sem construir uma abordagem autônoma, como avalia Marina Pera. Eu acho que ela não tinha exatamente um plano concreto de diminuir imigração. Na verdade, ela não tinha um plano robusto para a imigração. A gente tem visto o sucateamento do Instituto Nacional de Imigração, realmente uma falta de preparo de políticas públicas para lidar com imigração de uma forma séria, né? A consequência direta desse sucateamento no governo anterior pode ser vista nas mãos de quem ocupa esse vácuo de poder. Organizações criminosas que antes atuavam majoritariamente no tráfico de drogas passaram a diversificar os seus negócios. Segundo a Homeland Security Investigation, agência federal dos Estados Unidos, os lucros com o tráfico de imigrantes saltaram de 500 milhões para 13 bilhões de dólares entre 2018 e 2022, com uma parcela significativa desse montante indo diretamente para os cartéis mexicanos, que hoje contam com equipes especializadas em logística, transporte, vigilância, cativeiros e contabilidade, todos contribuindo para essa indústria da imigração ilegal. La circulación de migrantes nacionales y extranjeros por territorio mexicano se ha transformado desde que los grupos del crimen organizado se apropiaron del negocio, en el que han encontrado una mina de oro. Mas o fortalecimento dos cartéis em diferentes segmentos criminosos não é só culpa do governo mexicano. Os Estados Unidos da América também têm a sua parcela de culpa. De acordo com dados do governo federal mexicano, a partir de 2021, cerca de 200 mil armas de fogo fabricadas nos Estados Unidos foram contrabandeadas para o México. Além disso, entre 70% e 90% das armas apreendidas em crimes no México têm origem nos Estados Unidos, especialmente em estados fronterizos como Texas e o Arizona. El tema es la coordinación, por eso nosotros pusimos también sobre la mesa, y es muy importante, el tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. ¿Cómo se puede explicar que un lanzagranadas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos lo tenga un grupo delictivo en México? Eso es lo que hay que coordinar, si hay que colaborar para evitar que esto ocurra. Cómo armas de alto poder que son de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos los tiene um grupo delictivo em México. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos são o principal mercado consumidor das drogas produzidas pelos cartéis mexicanos, gerando lucros que ultrapassam os 20 bilhões de dólares por ano, o equivalente a cerca de 2% do PIB do México. Esse ciclo alimenta o poder do crime organizado em ambos os lados da fronteira, evidenciando que a crise não é apenas sobre como o México enfrenta sua segurança pública e sua saúde, mas também sobre a responsabilidade dos Estados Unidos da América nessa engrenagem. Essa engrenagem cruel deixa marcas profundas no México, mas o problema do crime organizado também assume formas complexas em outros países da América Latina,
como o nosso país, o Brasil, conforme eu mesmo detalhei ao jornalista mexicano Gus Garcia ao ser questionado sobre como nós, brasileiros, víamos o caso de Jalisco no sítio Izaguirre. Oye, finalmente, Mateo, antes de que te vayas, te tengo que preguntar, ¿cómo ven a México en el tema justamente de madres buscadoras, el caso de Teuchitlán, si llegó allá en Brasil este aparente campo de entrenamiento y que después se habló de un campo de exterminio ahí en Teuchitlán, Jalisco, el tema del narcotráfico, las madres buscadoras, que miles de desaparecidos que están reportados por el propio Secretariado de Seguridad Pública de México? ¿Qué opinión tienen en Brasil? ¿Cómo se ha llevado, cómo se ha tratado esta noticia? Perfecto. Creo que tanto México como Brasil tienen altos números de desaparecidos. Creo que México lidera. Y cuando hablamos de los desaparecidos, atrelando este tema a los asuntos de los narcos, tenemos como un problema similar, pero no de tanta atención en Río de Janeiro. En Río de Janeiro tenemos como las milicias, tenemos el Comando Vermelho, que es una gran organización criminal, que muchas de las veces también nacen como reclutamiento de personas para el crimen organizado. Estas personas que muchas de las veces son de bajos ingresos, muy humildes, de las comunidades, como llamamos en Brasil, las favelas. Las favelas. Sí. Corren como muchos riesgos en los entrenamientos para adentrar a los grupos criminales de vida, por sus familias y también, por supuesto, en la guerra contra los policías. Bueno. Oye, van como 3 veces que te marco al Viper y no contestas. Tu casa está rodeada. Pégate, carnal. Hermano, cayó la lei, está rodeada. Você acabou de ouvir o Estado e os Cartéis, o último episódio do podcast Cláudia Sheinbaum, a Dama de Ferro Mexicana. O podcast é uma produção original de Matheus Cerqueira, roteiro, entrevistas e locução por mim, com a colaboração de especialistas e do povo mexicano. Neste episódio participaram o professor de Relações Internacionais da USP, Rafael Duarte, a analista de risco para o México da Control Risks, Marina Pera, e o jornalista mexicano Filiberto Cruz Monroy. Também foram utilizados áudios de reportagens dos seguintes veículos: BBC em espanhol, Imagem Notícias, CNN em espanhol, RTV Notícias, El Financiero e La Octava. A edição e a sonorização são dos meus grandes amigos Diogo Leite e Rafael Canetti, a quem agradeço pelo apoio nesta produção. Agradeço também ao senhor cônsul-geral interino do México em São Paulo, senhor José Alberto Limas Gutierrez. E meu muito obrigado a você que nos acompanhou até o final desta série em áudio. Fique aqui, meu abraço e até mais. Ellos van